Boa noite a todos. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a mim e a você e a cada um de nós, hoje e sempre. Vamos iniciar mais uma reunião de adoração ao nosso Criador, fazendo a leitura do Salmo 146. São 10 versículos e nós vamos ler todos. Louvai ao Senhor, ó alma, louvai ao Senhor. Ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó pelo seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que está findando e a próxima semana já está bem próxima. Mas isso não é o que nos preocupa, nos que traz, vamos dizer, uma motivação para nós. O que nos interessa é o amor genuíno do Senhor para cada um de nós e em nossas vidas. Que a tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos coloca na posição como cristãos, como filhos do Senhor, que é o objetivo do nosso viver. Continue nos ensinando, Senhor, tudo o que é necessário para a vida cristã, principalmente aceitar as pessoas que às vezes temos dificuldade em aceitá-las. Que possamos amar o nosso próximo, a quem nos ama, amar também aqueles a quem nos persegue, pois assim a tua palavra nos ensina. Mesmo que às vezes a gente tenha dificuldade, mas eu rogo que o Senhor nos dê graça para fazermos conforme a tua palavra nos ensina. Estamos aqui para mais um aprendizado e peço que o Senhor abençoe o pregador que trará o recado para nós neste culto de hoje. Abençoe cada um de nós aqui presente, aqueles que porventura essa mensagem chegar até eles e que eles possam também alcançar graças diante de ti. Continue nos abençoando, continue conosco, nos protegendo e livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Obrigado, Senhor. Amém. Está chegando a hora de partir. Prepare-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita a igreja
vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem dos céus, em glória, majestade e poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: dai os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada
teu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e se alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guias meus passos e meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículos do 1º até o 5º.
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Querido Pai Celestial, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o único que foi encontrado digno de abrir os selos, isto é, Senhor, mostrar, esclarecer. E Ele é o único digno pelo seu sangue, por não ter nascido em pecado, então sendo o Cordeiro imaculado, derramando o seu sangue, dando a sua vida para resgatar a nossa vida, livrando-nos do pecado, da escravidão do pecado, nos tornando servos do seu amor, prisioneiros da sua graça. E assim, Pai, então o Cordeiro possa vir nesta noite, abrir, revelar, mostrar a inspiração do Senhor, revelá-la em nossos corações e falar com cada um de nós. Toma cada um de nós no seu domínio, no teu Espírito, e fale conosco, Pai. Pedimos isso no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Os nossos irmãos que estarão vendo isso através da internet, que Deus abençoe a cada um. Disse o mundo que cada um prega a Bíblia segundo o que crê. E isto é verdade. Cada um apoia-se dentro da sua convicção, e que essa convicção sempre vem de alguém, né? Que as pessoas julgam ser espirituais, julgam ser fiéis a Deus, e assim nelas depositam a sua confiança de fé. Isso está fora das Escrituras? Não está. Porque Deus enviou seus santos profetas, homens, para falar com os homens. Se o homem não tiver crédito, ele não será crido. Então, a vida dele, o que ele fala, segundo as palavras de Deus, e aquilo vem acontecer, ou aquilo está
claramente, segundo o que diz hoje para nós as Escrituras, então podemos saber que é Deus. Então, conhecer os critérios de Deus, a sua manifestação, Deus revelando-se através da sua palavra e na sua palavra. Então, Deus manifestando a sua palavra através de homens. Hoje, eu creio que para nós seria bem mais fácil crer, porque nós temos a biblioteca de Deus em nossa mão, que é a Bíblia, né? A composição de muitos livros, o qual então nós podemos usufruir, ter toda a história dos acontecimentos divinos, inclusive a manifestação do Cordeiro, as cartas de Paulo e até a revelação de Apocalipse, onde nos relata os mistérios, ou é o livro que mais fala de mistérios, ou é escrito, né? Através de mistérios que podemos dizer parábolas, e a parábola sempre foi mistério para os homens, a ponto de que os apóstolos perguntaram: por que o Senhor fala em parábolas? E ele responde: porque nem a todos é dado a conhecer o reino dos céus. Então, uns vão entender cabalmente os mistérios ou as parábolas, e outros não. E isso é para poucos, não é para todos. Agora, o que diz isso é as Escrituras, não é o homem. É para todo aquele que crer. E o problema está no crer. Porque então, através das informações, através da base que coletaram dos teólogos, das grandes religiões, aquilo se tornou o firme fundamento das pessoas, aquilo se tornou Deus para as pessoas. Se tornar Deus quer dizer Deus que domina. O apóstolo Paulo diz: aquele que te domina, você é escravo dele, ou seja, ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus. Então o homem se torna escravo de uma religião, pensando que, porque a religião lhe fala de Deus. Aí tem aqueles que dizem, né? Tudo que fala de Deus é bom. Isso é verdade ou não? Tudo que fala de Deus é bom? Não, claro que não. Satanás conhece a Bíblia muito melhor do que nós, homens. Talvez alguns que são mais intelectuais, né? Outros que têm aí o seu potencial de raciocínio um pouco melhor, conseguem memorizar as Escrituras, mas ainda que são memorizadas, aí se torna simplesmente uma citação das Escrituras. Isso é ruim? Claro que não, isso é maravilhoso. Eu admiro uma pessoa com essas capacidades, né? Com essas habilidades, isso é maravilhoso. Mas, no entanto, o teor, a doutrina, a manifestação de Deus não está nisso. Então precisamos do novo nascimento, precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, afirmou o profeta de Deus que nós vamos errar o alvo. E Deus é simples. As palavras de Deus é simples.
não é com muito florear, ou seja, enfeitar muito, querer colocar coisas demais para enfeitar a palavra de Deus. Eu acho que é o mesmo erro quando nós somos ociosos por falar, né? A Bíblia diz que Deus aprecia homens de poucas palavras. Isso não quer dizer que não se possa dizer, conversar, mas ter cuidado no que conversa, né? Ter cuidado no que fala. Então, muitas vezes, a preocupação de agradar os outros, buscamos assuntos, e tem assuntos que nem convém falar. Então, seria melhor ficar calado. Principalmente se não entendemos as coisas, não sabemos como explicar, então é melhor ficar calado. Então, tem aqueles que, no ensejo de evangelizar e falar com as pessoas, fica ocioso para falar e começa a trazer informações sobre a palavra de Deus e aquilo não condiz com o que Deus fala. Agora, isso eu sou uma testemunha pessoal disso. Eu já vi isso acontecer na minha frente. De homens querer esclarecer o que Deus falou através de sua palavra e através do que o profeta falou, e põe um ponto de vista muito diferente do que a palavra de Deus nos dá o direito. E quando isso acontece, isso é uma falsa doutrina, é um falso pensamento. Então nós precisamos estar de acordo com o que Deus nos diz. Porque cada um de nós vamos responder pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que nós falamos. Então, cuidado para falar, né? Porque o Senhor Jesus disse que por sua palavra, ou seja, por sua fala, você será salvo ou você será condenado. Então, não tem jeito de eu transferir. Se eu for condenado, não tem jeito de eu transferir a culpa para o outro. Ninguém terá esse direito, porque cada um será julgado pelo que ele diz. Então, se eu digo que creio, então eu terei que viver de acordo com o que eu digo. Agora, isso precisamos do Espírito Santo para que, sim, então, nós possamos dizer segundo a palavra de Deus. Isso é o que traz julgamento em nós, e isso vai nos julgar no futuro. Isso julgará a cada pessoa. Então, sempre cuidado no conversar. Que assim Deus nos ajude a entender o seu plano de redenção, falar o que é correto, anunciar a nossa fé, estarmos firmes no que cremos, tanto a fé para a nossa vida espiritual, totalmente, seja ela o nosso andar, o nosso comportamento, como comportamos diante do esclarecimento que Deus é o nosso curador e nosso salvador, como é que é a nossa confissão sobre isso. Eu digo que creio e depois dou um contra-testemunhos sobre isso, então isso é uma responsabilidade grande. Então que Deus nos ajude sempre para entendermos o livro da redenção. Voltando aqui um pouquinho para os selos, o livro da redenção que é a palavra de Deus. Então, ter o desenvolvimento de Deus dentro desse trabalho, através de seus servos, os profetas, seus mensageiros, seus enviados, para que isso venha nos colocar posicionados dentro da realidade divina. Então, a mensagem é a brecha. Eu vou ler bastante parágrafos, eu quero só que os irmãos entendam o que o profeta diz. Agora nós entendemos que o profeta disse, ele falou por inspiração pelo Espírito Santo. Então, de acordo com o Espírito Santo o disse a ele, que assim ele venha dizer.
em nossos corações. No parágrafo 39 ele diz, 38, agora esses pontos importantes nos selos, tenho certeza, porque isso deve estar interligado, cada partícula. Então, cada partícula do selo tem que estar coligado, interligado com a palavra de Deus. Agora, isto está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isto. Somente Deus, Jesus Cristo. Veja, é um livro misterioso, é um livro de redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora sabemos que este livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo das 6 eras da igreja. Mas no fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, ele conclui pontos deixados incompletos, que estes indivíduos buscaram desvendar. E os mistérios de Deus descem com a palavra de Deus e revelam, e a revelação inteira de Deus, então a divindade e tudo posto em ordem, todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais hão de ser revelado. Quando é que seria revelado isso? Nos últimos momentos, na mensagem do 7º anjo. Quando o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão revelados, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, quando os selos são abertos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre o mar, e o outro sobre a terra, com um arco celeste sobre a sua cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo estará na terra no tempo desta vinda. Aqui é um grande problema, onde as pessoas pensam que Cristo está descendo e pondo o pé na terra, agora, no final do tempo. Sim, mas quando Cristo põe o pé direito na terra e no mar, começa o final dos tempos. Ou seja, quando tivemos a manifestação do Messias, o Cordeiro de Deus, Cristo, aquele que desceu vestido de uma nuvem, que é a nuvem, presença de Deus. Quando então o Messias estava na terra, se o Messias é Deus, então Deus está na onde? Na terra. Deus andando nesta terra através do Messias. Deus em forma humana, Deus encarnado, a palavra feito carne. Então, a manifestação do Messias, a presença de Deus na terra, e ele trazia sobre a sua cabeça o arco celeste. O arco celeste está nos falando da aliança, falando do pacto. O cordeiro veio então como cordeiro, como aliança, como sacrifício, derramando seu sangue por nós, fazendo o pacto da salvação através do seu sangue. Por isso, então, ele está representado ali, descendo com o arco celeste, né? O arco celeste, para você entender,
que é um sinal de aliança. Voltamos no tempo do dilúvio. Após o dilúvio, então Deus disse para Noé: olhe para o céu e veja o arco celeste, assim chamado, conhecido como arco-íris, né? Ele será um sinal de que não destruirei mais a terra com dilúvio. Então aquilo foi um sinal, foi uma aliança, que não haveria mais dilúvio sobre a terra. O sangue do Cordeiro é o sinal de que não haverá mais pecado. O pecado está julgado, está condenado, ele vai ser lançado no lago de fogo. O pecado está na onde? O pecado foi produzido por Satanás, mas ele manifesta através das pessoas. A redenção vem de onde? Vem de Deus, mas ela manifesta-se nas pessoas. Então vemos claramente que são dois grupos, um salvo e o outro não. Agora, o que não é salvo é culpa de Deus? Deus é o culpado deles não ser salvos? É Deus que está mandando eles para o inferno? Então disse o profeta de Deus em um de seus ensinamentos, ele disse: Deus não manda ninguém para o inferno. Mas como assim? Se Deus não manda, então todos estarão no céu? Não, é a escolha das pessoas. É a escolha de cada um de nós, de cada indivíduo, seja homem, mulher, velho, criança que eu digo que já tem um entendimento, começa a entender as coisas e já acham que sabem, que já tem o seu poder de decidir. Mas tem as crianças pequenas, segundo a eleição, que não têm ainda este poder de conhecer o certo e o errado, ter o discernimento. Aí é um caso deles com Deus. Mas a partir de que as pessoas começam a entender, ouvir sobre Deus e já rejeitar, a rejeição traz a condenação. O Senhor Jesus disse: a condenação é esta, em não crer em Jesus Cristo. Não creio, já está, mas eu creio de uma forma perfeita ou de uma forma pervertida? Uma forma pervertida, doutrina, ensinamentos de homens que não cabem com as Escrituras. Então, olhar o Cordeiro de Deus manifestado para nós, Cristo descendo dos céus, pisando na terra, seu pé direito no mar, vestido de uma nuvem, o arco celeste na sua mão, ou sobre sua cabeça, um livro aberto em sua mão. Então ele abrindo, mostrando o que é o reino dos céus. Isso traz para nós o tempo da salvação, o ano da libertação de Deus. O ano da libertação é tempo, não quer dizer que é 360 dias ou 365, conforme os dias de anos de cada nação. Não é isso, é o tempo que a graça de Deus é estendida para nós. Se olharmos desde o nascimento do Senhor Jesus até o arrebatamento, para concluir este ano de libertação, de graça, de misericórdia, então é o tempo, ainda é tempo, pois a graça ainda está estendida. Então, dentro desta graça, nós temos a manifestação de 7 selos, 7 trovões, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 espíritos, tudo isso falando da graça maravilhosa do Senhor, da sua manifestação dentro desta redenção.
Então contamos a redenção, a vinda, a salvação até o arrebatamento. É isso verdade ou não? Claro que sim, porque isso envolve o plano de Deus. O plano de Deus dentro das 7 eras envolve 7 selos, 7 trovões, 7 trombetas, envolve. Então isso faz parte do Cordeiro. Agora esses 7 trovões, os 7 selos, que são os 7 selos? É o que está escrito endereçado à igreja de Deus. Então o Cordeiro veio para romper os selos. Ele venceu o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de desatar os livros e mostrar os seus selos, a esclarecer. Então, esta abertura, este acontecimento, ao longo das 7 eras, é só olharmos Apocalipse 5, quando vemos o Cordeiro como que sendo morto, ensanguentado, e ele tem 7 chifres e 7 olhos. Olhos quer dizer a visão espiritual de Deus. Quando olhamos para os chifres, são as 7 igrejas. Então volte a Apocalipse 2 e olha, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas. Cada igreja tem um anjo. A cada anjo foi endereçado o selo, aquilo que estava escondido. Mas o Espírito Santo vem e fala em cada era. E o detalhe mais importante, que Deus descortina isso, mostra, revela-se só através da mensagem do 7º anjo. É difícil para crer? Se você não tomar isso com a palavra de Deus e olhar e ver os acontecimentos, você nunca crerá. As pessoas vão estar sempre relutando contra Deus e dizendo ser de Deus. E não tem jeito. Se são rejeitadores, desprezam o trabalho de Deus. Agora é a palavra de Deus que vai julgar, não é o que nós falamos. Então é a posição que nós tomamos para com Deus que vai nos provar que somos filhos e filhas de Deus. E a Bíblia diz que os filhos não são desobedientes. Filhos são obedientes, obedecem, creem, temem, temor, respeito, reverência ao que Deus fala. Então, dentro desta manifestação da salvação, que começa no Cordeiro e termina até o rapto, então eu quero que os irmãos vejam aqui que o profeta diz assim: o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Qual vinda? Da redenção. Através da voz do 7º anjo, nos seria esclarecido todo o mistério de Deus. Se assim o cremos, então o tempo da redenção, que vai terminar quando? Não é no rapto? O arrebatamento já aconteceu? Já fomos transformados? Já subimos aos céus a encontrar com o Senhor nos ares? Agora, afirmar que esta vinda aconteceu no Monte Pôr do Sol é um contra-testemunho contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não traz nenhuma referência e, segundo a tipologia usada pelo 7º anjo, ele não mostrou nenhum quadro semelhante de que a vinda do Senhor aconteceria estando seu profeta na terra. Ele não disse isso. A questão da revelação de Deus através do 7º anjo, estou devendo isso ainda para os irmãos,
como é que Deus manifestaria para os gentios? Qual seria a forma, a maneira, o mesmo sinal messiânico? Porque se Deus não manifestasse aos gentios os mesmos sinais e maravilha que ele apresentou aos judeus através de Jesus, o Salvador, o homem, a pessoa, aqueles sinais de cura divina, de expulsar demônios, de conhecer os segredos dos corações, se Deus não manifestasse isso aos gentios, Deus seria injusto. Mas também houve a forma, e ela está dentro das Escrituras, como Deus manifestou estes sinais para os gentios. Mas tudo isso está dentro do plano da redenção. Deus manifestando através das eras, tempos, através de cada mensageiro, cada dispensação. Então Deus trazendo dentro da dispensação da graça o seu livro selado. Então um cordeiro com 7 pontas, 7 igrejas, tendo 7 olhos, e claramente Apocalipse diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Então você lê Apocalipse 5, quando João olhou, ele viu um assentado sobre o trono, mas ele viu em volta do trono de Deus 7 anjos, os quais são 7 mensageiros enviados a toda a terra, cada anjo tocando a sua trombeta. Isso falando então da dispensação da graça. O que é tocar a trombeta? De acordo com as Escrituras, o Senhor Jesus disse: quando a tua mão direita der esmolas, a esquerda não fique sabendo. Não toque trombeta diante dos homens. Tocar é anunciar o que você faz, a sua caridade, o seu amor, querer vangloriar, mostrar-se grande por fazer aquilo, e não é assim. Da mesma forma, eu jejuo, eu oro, pago os meus dízimos. Não temos que estar anunciando. O Senhor Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto e ora silenciosamente, e teu Pai que está no céu te recompensará. Então, saber as coisas simples, manifestação simples do Senhor. Então, o 7º anjo, na simplicidade de Deus, revelando os mistérios de Deus, o 7º anjo estará na terra no tempo desta vinda. Que vinda? Da redenção, que é desde o nascimento do Messias, morrendo por cada um de nós, ressuscitando, ascendendo-se ao céu, ou seja, subindo, e então trabalhando conosco, gentios, através das 7 eras. Aleluia! Agora vemos que este livro de 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Então, dentro deste livro de redenção, que livro de 7 selos? Então, nós temos, Deus trabalhou com Israel desde Noé. Depois de Noé veio os nascimentos dos filhos. Então nós vemos que nasceu os filhos. De Abraão veio Isaque. De Isaque veio Jacó. Jacó encontrou-se com o Senhor, agarrou o anjo do Senhor
e pediu uma bênção. E quando então Jacó foi abençoado, tendo ele 12 filhos, o chamado 12 patriarcas, então Deus abençoou Jacó e mudou seu nome para Israel. Esse Israel, príncipe para com Deus, amado por Deus, tornou-se a nação israelita. E dentro desta nação israelita, então nós vemos Deus mandando profetas, mandando seus profetas, até o momento em que o próprio Deus se tornou homem, o homem Deus profeta, Jesus Cristo. Então este foi o tempo de Deus trabalhando com os israelitas. Mas quando ele manifestou em carne humana, e então os israelitas rejeitaram para que a graça chegasse até nós, então Deus veio trabalhar com gentios, Israel está em espera. Então esse é o tempo da redenção. Até que chegue o tempo final, entrar o último eleito, formar a igreja de Deus através das 7 eras. Então o livro da redenção, o livro de 7 selos, o livro onde nos é mostrado 7 igrejas como 7 pontas do cordeiro, a ponta, o chifre, é o poder de Deus. O poder de Deus está em sua igreja, em sua eleita, que ele elegeu e que ele comprou com seu próprio sangue, e que esta igreja tem a mesma vida do cordeiro, pois ela está nele. Se ela não está nele, ela não é noiva, não é igreja. A gente poderia tomar isso pelo casamento. A mulher que não consegue obedecer o marido, ela não é dele. Isso mostra em tipo que se nós não obedecemos naturalmente, não obedecemos ao Criador, então colocando-se no lugar de mulher, cada um de nós indivíduos, a mulher, a igreja, a parte feminina de Cristo, se não somos obedientes a Ele, não somos filhos. É simples assim. É duro, sim. É uma afirmativa difícil? É, mas é a verdade. A mulher, ela é submissa, ela é amável, ela é carinhosa, ela procura desempenhar o melhor para o esposo. Isso são características de uma verdadeira dama. Ser dócil, amável, sabe tratar. Agora, se nós não sabemos tratar o nosso Cristo, e muitas vezes não sabemos tratar, como eu tratarei bem ele? Aquele que ama os meus pequeninos, a mim tem amado. Como desprezamos as pessoas? Então, como João escreveu, como podemos dizer amar a Deus a quem não vemos e odiarmos o nosso semelhante a quem vemos? Quando odiamos as pessoas, isso mostra que nós não temos o amor de Deus. Agora, amar as pessoas é incondicional, não depende da condição da pessoa, se ela é branca, negra, amarela, se ela é alta, pequena, se é gorda ou magra, se é bonito ou feio, não, se é rico ou pobre, é incondicional, se ele é pecador ou se ele é santo. Deus, em forma humana, ele amou a todos, sem distinção de pessoas. Agora, se a pessoa rejeitar você pelo amor divino que está em você, aí já é problema das pessoas. Não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus? Foi ele que rejeitou os religiosos? Os religiosos o rejeitaram. As pessoas o rejeitaram ou ele rejeitou as pessoas?
Então você vai ver que foram as pessoas que o rejeitaram. Então é a mesma maneira, você vê, quando você diz a alguém que você é um cristão, você vê que a pessoa corta, volta de você, ele vai ao longe, não quer estar perto, porque isso o incomoda. E ele está deixando de dar uma oportunidade a si mesmo para a salvação, porque você falará a ele o amor divino. Mas as pessoas estão acomodadas dentro de seus sistemas, mais do que o sistema humano e religioso de religiões, as pessoas se acomodam dentro do seu sistema próprio, do seu intelecto, do que ela cria dentro de si, então ela não quer perder aquilo. Coisas que ela acha que é privilégios e que são bons para ela, é incapaz de ver que aquilo não a coloca bem na presença de Deus. Então perder aquilo para as pessoas é difícil. Não aceitar. Mas Deus tem a sua maneira, a sua manifestação. Então Deus manifesta a sua palavra. Então, continuando e compreendemos nas Escrituras que em Malaquias 4 há de vir um como João, um Elias, a quem vem a palavra de Deus, ou a quem a palavra de Deus possa vir, e ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus. Aleluia! E restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar estes mistérios que buscou-se desvendar ao longo das eras da igreja denominacionais. Agora, isso é o que a palavra de Deus disse. Sou responsável pelo que ela disse. Quem? A palavra de Deus. Está escrito, está certo. É isso. O que é isso? Amém? Então, como João Batista veio, ele apresentou o Cordeiro. Quando ele apresentou o Cordeiro, ninguém sabia, ninguém conhecia. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o Elias, a quem vem a restauração, restaurar, voltar as coisas ao ponto de origem. Então Elias virá primeiro, disse o Senhor Jesus, e restaurará todas as coisas. Então a manifestação do profeta Elias, o sétimo anjo para a igreja de Laodiceia, a última e sétima igreja, ou sétima igreja e a última. Então a última era da dispensação da graça, onde haveria o sétimo anjo. Se são 7 igrejas, cada igreja tem um anjo. Então, chegando à era de Laodiceia, o sétimo e último anjo, na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando anunciar a palavra de Deus, através deste sétimo anjo, então, esse sétimo anjo é um profeta, porque a palavra de Deus tem que vir a ele. E a palavra de Deus vem somente aos profetas, seus servos. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado o seu segredo a quem? Aos profetas, seus servos. Então Deus revela-se através de seus servos, os profetas. Então o livro de 7 selos, o livro da redenção, o livro das 7 eras, falando da noiva do Cordeiro, falando da redenção, pois a segunda vinda já é o arrebatamento. Quando der o arrebatamento, acabou o tempo da redenção. Então, haverá aqueles que ainda serão santificados pelo meio da tribulação, ainda que estão em seus credos, seus dogmas, como nécia, como louca,
então enfrentarão o juízo da tribulação, a perseguição da besta, da falsa igreja, quando Deus estará tratando com Israel, Israel também sofrendo juízo, os seus 2 profetas sendo perseguidos pelo falso profeta, a besta, o anticristo, que é o mesmo, um só, 3 espíritos manifestados num homem, o qual é chamado de anticristo. Então, em sua manifestação, a noiva terá sido tirada. Agora, isso é conforme as Escrituras. Tessalonicenses, Paulo disse, quando a noiva é levada, então o espírito do anticristo se desce. E nesse momento, então, ele persegue tanto os judeus como a igreja nécia. É um momento de tribulação mútua, tanto a Israel como a todo mundo gentio. Então, nesse momento, já não conta mais a graça de Deus. Ela foi retirada. Então, muitos morrerão, sofrerão o juízo da perseguição. Então, precisamos entender estas coisas, o livro da redenção, o seu tempo de manifestação. Agora vemos que este livro de 7 selos, agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Então eu não posso falar do Cordeiro, falar um ensinamento completo, se eu vou omitir Apocalipse. Se eu não tenho conhecimento de 7 igrejas, de 7 anjos, tudo isso faz plano deste livro redentivo. É o que é o livro da redenção. É o mistério de Deus, a redenção de Deus para com os gentios. Que Deus abençoe cada coração. Que Deus possa inteirar isso em nossa vida. Estar sempre meditando. Como disse Davi, na tua lei medito de dia e de noite. Tua lei, Senhor, é a palavra. A palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse. Estar meditando, remoendo, pensando nestas coisas. Como disse o apóstolo, vós que sois de cima, andai pensando nas coisas de cima. Vós que sois espirituais, sois do céu, andai pensando nas coisas espirituais e nas coisas que são do céu. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos, te damos graças pela sua palavra, por sua manifestação. Que o Senhor venha tomar domínio de nossas vidas, guiar os nossos passos, selar-nos com teu Espírito. E assim seremos guardados por ti por toda a eternidade. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.